Qual é a esquina? Ele traz a reencarnação de volta. Só um minuto. Parece que não está proseando. Pronto. Com a chegada da reencarnação, a gente vive uma realidade diferente. E aí eu pergunto, alguém aqui tem alguma dúvida sobre reencarnação? Eu gostaria de saber que tem, que eu vou falar dela. Carol, beleza aí? Tranquila com relação à reencarnação? A primeira dúvida é a palavra dogma. Por quê? Porque dizem que dentro da doutrina espírita, ou que na doutrina espírita, não existe dogmas. E de fato, não existem dogmas na doutrina espírita. Pelo menos não o dogma que a gente aprendeu e a gente respeita as demais religiões que têm os seus dogmas de fé. Lá eles têm rituais, tem o dogma de fé, que é o quê? São as verdades absolutas. Para quem assistiu futebol, antigamente tinha o Robinho no Santos. E o Robinho pedalava. E teve um tempo que o pessoal brincava de dar um tapa na cabeça e pedala Robinho, né? Então, algumas religiões é assim, você acredita e não é para discutir, não é para conversar. Não tem conversa. É dogma de fé. Você acredita aí? Ponto. De novo, nós respeitamos profundamente. Só que dentro da doutrina espírita existe um convite. E qual é o convite? A Rede Globo veiculou umas propagandas no passado do refrigerante Quat. Vocês lembram? Quat abre a cabeça. E a doutrina espírita é precursora dessa propaganda. Porque a doutrina espírita abre a cabeça. Com certeza todos vocês que estão aqui... Oi, esqueci! Amigos internautas, boa noite! Desculpe, meus queridos, tão importante entre nós. Sejam bem-vindos, viu? Aqui em Caçapava nós temos uma ladeira chamada Ladeira São José. Isso para quem está subindo. E quando você está na contramão, ela é descida. E ela chama Ladeira São José. No número 39 tem um centro espírita. Vocês lembram o nome do centro espírita? Quem souber o nome, eu vou dar um bônus hora na espiritualidade. Um vale para visitar o nosso lar. Quem sabe? Nossa Senhora, eu só tenho um bônus, gente. Se vira, né? O nome do centro é A Fé pela Razão. Isso mexe com a gente, não é? Para quem teve aula com o professor Luiz Pauli, de matemática, vai aprender a calcular. E calcular não é como se acontece hoje, né? Você pergunta para o Iá, Iá, quanto é 2 mais 2? E a Iá responde, 4. A resposta certa perante os matemáticos deveria ser, tende a 4. Isso para os matemáticos. Para nós, 2 mais 2 são 4. Não é? Então, a fé pela razão. Vamos ver. Estou falando demais. Dogma. Olha lá. Eu dei um Google. E dogma, no dicionário Oxford de línguas, é ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Com todas as letras. Indiscutível. Há uns anos atrás nós fazíamos uma live, que ainda fazemos às terças-feiras, e um garoto começou a participar conosco. Depois ele acabou saindo, sumiu. E um dia encontramos com ele no supermercado. Ele falou, ô, seu Cirilo, me tornei... Eu não posso falar religião por respeito a ela. Aí eu e Rosana pensamos a mesma coisa. Ah, inocente, você não vai durar muito tempo aí. Por quê? Porque ele é muito questionador.
Então, quando essa verdade absoluta, que não permite a você raciocinar, for colocada, ele vai questionar. Uma, duas, três. Acho que não vai chegar na terceira, tá? Ele vai ser convidado a se retirar. O que mais? Vamos ver o dogma de acordo com a doutrina espírita. No espiritismo, no sentido tradicional, não possui dogmas, pois ele se baseia na fé raciocinada, rejeitando verdades inquestionáveis ou impostas. Não existe imposição. Inclusive, o Kardec, no passado, como a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, que é o aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. Ele diz o seguinte: o dia que a doutrina espírita e a ciência chegar numa bifurcação, com quem você deve ficar? Fique com a ciência. Isso é fé raciocinada. No frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a famosa folha de frente do Evangelho segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É por isso que o Kardec tem essa colocação. Na dúvida, fique com a ciência. E o que a gente tem visto ao longo dos últimos 167, agora 168 anos, é que a ciência só vem corroborando tudo que o Kardec trouxe e traz em O Livro dos Espíritos, com 1018 questões, tradução do Herculano Pires. Em outros livros, pode acontecer de ser 1019, porque, se não me engano, se não me falha a memória, a questão 1011 é 1011A. Quando ela já salta para 1012, aí vai ter 1019 questões. Mas sigamos em frente. Ela, a verdade, a doutrina espírita, difere de religiões dogmáticas ao incentivar o questionamento e o estudo lógico, preferindo o termo princípios fundamentais no local de dogma, para descrever verdades como a existência de Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. Dúvidas, pessoas, até aqui? Quem tiver dúvida, também dou um bônus hora e um vale para visitar o nosso lar. Não? Já arrumei mais um vale. Tá vendo? Fé raciocinada. O que seja a fé raciocinada? O Espiritismo incentiva o estudo e a compreensão, e não a aceitação da fé cega. Quem já é pai, pelo menos, já teve o filho passando pela fase dos... Você vai já, tá, Tati? A Tati já vai chegar à fase dos porquês. Porque tudo junto é separado e separado é tudo junto? Ele vai perguntar. E aí você vai ter que responder. Como é que os neném nascem, mãe? Antigamente era a cegonha que trazia. Hoje não dá mais. Essa semana eu descobri que uma sobrinha minha, sobrinha neta, ela faz perguntas por IA. E a mãe dela ensinou-a a se identificar ao fazer a pergunta por IA. Ô IA, eu sou o Cirilo. Como é que os nenéns nascem? Aí a IA, sabendo que eu sou o Cirilo, e já vai ter uma série de perguntas que eu fiz, ela saberá como responder dentro do perfil. Ai, que medo, eu falei para minha cunhada, porque vai parar de fazer pergunta para os pais. Vai cortar o diálogo. Gente, IA é igual enxada. A enxada é uma ferramenta de uso manual, quando você capina a terra. Mas se você pegar a enxada e bater numa pessoa, ela se transforma numa arma branca. Então nós temos que ter o mesmo cuidado que temos com a faca em casa, A Claudinha, quando a Aninha era um bebezinho pequenininho, não deixava ela pegar a faca, porque faca corta. Não deixava pegar tesoura, porque tesoura corta. Agora estão deixando as crianças falar com o IA direto. Tô velho, Tô mordendo o cano da boca com 64 para 65 anos, mas é para pensar, tá bom?
Cirilo, você estava fora do tema. Não, estou falando de fé raciocinada, das nossas crenças, das verdades que nós defendemos. A verdade é verdade, mesmo quando você está sozinho e ninguém está vendo. E a mentira também. E talvez, quando desencarnarmos, nós venhamos a ser mais cobrados pela nossa consciência, não necessariamente pelo que fizemos de errado, mas pelo que deixamos de fazer. Porque fazendo errado, às vezes a gente está tentando fazer o certo. E errou. Legal, constrói de novo. Não é verdade? Vamos lá. Vamos lá que a Rosana está olhando para o relógio. Então, olha o número da questão, gente. 171 é a questão no Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, 171 no Código Civil é golpe, é meter louco, né? 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Eu estava pensando, minha mãe viveu 93 anos. Vamos supor que a minha mãe tenha vivido esses mesmos 93 anos, ou tivesse vivido esses mesmos 93 anos, lá no ano zero, quando a gente saiu de primata e passou para Homo erectus. 93 anos, certo? Aí ela desencarnou. Pelo resto da vida, ela vai descansar o sono eterno. Ou ela vai ficar do lado direito de Deus, ou ela vai esperar o dia do juízo final. Respeitamos todas essas posições, mas a doutrina espírita nos convida a raciocinar. Certo? Temos crianças que desencarnaram com 2 anos e meio, com 2 anos, com 8 meses. A Rosana me contava o caso de uma criança que desencarnou com 8 meses, e a mãe participa do grupo de luto que a Rosana tem, faz reuniões todas as quintas-feiras. Peraí, cadê a justiça de Deus para essa criança que com 8 meses desencarnou? Ela vai viver feliz para sempre? De novo, vamos supor que ela esteja lá no ano zero, que já tem cerca de 8 milhões de anos, para a gente arrebentar bem a boca do balão, que é de 4 bilhões 538 milhões de anos do planeta Terra, a gente pega 8 milhões para a fase do Homo erectus, o homem que está andando, do homem da caverna. É menos do que isso, tá, gente? Mas sobram 4 bilhões 530 milhões de anos ainda. Enfim, é para pensar. É para pensar. Cláudio, você dá castigo eterno para minha sobrinha, Júlia? O cara não é nem perfeito, gente. Ele não dá castigo para a Julinha. Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem, porque Deus não é uma pessoa, e não é o que, porque Deus não é uma coisa. Que é Deus? Artigo indefinido. Resposta maravilhosa. A inteligência suprema do universo. Se alguém discordar, pode levantar e a gente pode conversar. A inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Ele que é melhor do que o Cláudio, será que ele vai jogar a gente no fogo? Apesar que a gente tem só uma parte aí, pessoal, tem uma gente aí que a gente quer botar em pé no mármore do inferno para queimar em fogo brando, não tem? Mas isso aí é um xiste, né? Que a gente conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, porque ser espírita é fácil. Ser católico também, protestante também. Difícil é você ser cristão. O espírita quer queimar o cara em fogo brando. O católico, o protestante, tudo mais. O cristão não. Eu sou espírita, tá, gente? Voltemos aqui. Então, Deus não vai jogar ninguém no mármore do inferno, no fogo eterno. O que é o que está sendo dito aqui? Já que a gente está conversando sobre a racionalidade da doutrina espírita, sobre o convite que a doutrina espírita faz para que nós repensemos os valores que nós recebemos. Ah, Cirilo, não gosta da sua fala. Desculpa, mas é o que a doutrina espírita
traz para nós. E eu me vejo na obrigação, toda pessoa que estiver aqui na frente falando em nome da doutrina espírita, tem a obrigação de trazer a doutrina espírita límpida, clara, transparente, sem senões, sem vírgulas, sem acentos adicionais, livre de preconceito. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Acabei de falar, né? Eu estou com 64 para 65. Vamos dizer que eu já tenho 64 anos a mais fazendo coisa errada do que a criança de 8 meses. Aí no final das contas eu posso ir para o mármore do inferno e a criança ir para a felicidade eterna. Mas como é que ela vai para a felicidade eterna se ela não aprendeu nem a andar? Nem a falar. E a mãe dela não está mais lá para dar comida para ela, porque a mãe já desencarnou também. Complicada essa doutrina espírita, né, gente? Vamos lá, vamos ver mais um pouco. Todos os homens são filhos de Deus? Óbvio que sim. Ora, somente entre homens egoístas é que se encontram o ódio implacável, que a gente vê alguns ódios rolando por aí nos bastidores de algumas religiões. De novo, respeito, mas para mim não serve. E os castigos sem perdão. Meu pai provavelmente esteja num lugar menos feliz, porque meu pai era corintiano, gente. E no céu não tem corintiano. Do mesmo jeito que não tem advogado no céu, né? Não tem corintiano. Juninho? Brincadeiras à parte, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, Internacional, Grêmio, né? Doutrina espírita, doutrina católica, protestante, hinduísta, esses rótulos, gente, Centro Espírita Cruzada dos Militares, Fé pela Razão, Fé, Amor e Caridade, esses rótulos que a gente coloca só servem aqui no planeta Terra. Porque a hora que você volta para a espiritualidade, você não leva dinheiro, você não leva carrão, você não leva propriedades, você só leva o que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Que são as coisas que você fez, certo? As coisas que você fez erradas, mais as oportunidades para corrigir e as coisas que você deixou de fazer. É isso que você leva. Hoje uma amiga querida, Dona Maria Isabel, lá de Campos do Jordão, desencarnou. Na verdade, ela desencarnou ontem. E ela foi católica por 75, 76 anos. Depois que o seu Bento, marido dela, desencarnou, ela encontrou a Rosana com o Guilherme Azeredo de Taubaté. E aí começou a participar dos estudos conosco. Conheceu a doutrina espírita. Em pouco mais de um ano ela falou, eu sou espírita, não sou mais católica. Não largou a mão da Nossa Senhora dela, que ficava em cima do guarda-roupa dela, atrás dela nas vídeos que a gente fazia. E eu sempre brincava com ela. A Dona Maria Isabel, ela está bem protegida, hein? Ela dava risadinha assim, falei, a mãe está atrás da senhora, né? A imagem em si é só um negócio de barro. Não serve para nada. Mas, o que ela representa? Ela representa a bênção na casa da Dona Maria Isabel, a bênção na vida da Dona Maria Isabel. E a Dona Maria Isabel volta para a espiritualidade com mais conhecimento da vida depois do caixão, depois do túmulo. E são verdades que ela aprendeu a conhecer conosco, são raciocínios que ela aprendeu a fazer conosco. E ela volta com uma fé quase inabalável, porque ela já tinha a fé trazida da doutrina católica e aprendeu a robustez da fé dentro da doutrina espírita, né? Sigamos em frente, que atrás vem gente. Comentário do Kardec. Kardec diz o seguinte: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Vocês viram que ele não falou de mal? O mal não existe, gente. Deus não fez o mal.
O que existe é um processo evolutivo. O Cirilo, depois do professor Luiz Pauli, é um cara que sabe mais matemática do que sabia antes. Ou era mal antes do estudo com o professor Luiz Pauli? Não, eu era ignorante. O Cirilo, depois de fazer evangelização com a Sueli e com a Silvia Moutinho, né, lá nos anos 70, ele se tornou um pouquinho melhor. Mas ele era mal antes? Não, ele era ignorante. Então, o conhecimento faz com que a gente se torne cada vez menos ignorante. A Tati está com o negão dela lá, de tamanho, né? A Tati de 4 anos atrás era ruim, era má? Não, ela só não conhecia o processo da reencarnação de um ser humano. Depois ela conheceu, 9 meses conduzindo na barriga, passou pelo processo do parto, e hoje está lá, o bichinho dando risada, fazendo arte. E a avó fica toda boba. O que a avó fazia para a Tati, não faz para o neto. Estou certo ou errado? Tamo junto, é nós, vô é nós. Não, faz parte desse pacote aqui, gente. Tá? A doutrina espírita é isso. Ela convida a gente a raciocinar. E é muito gostoso você se debruçar sobre o livro dos espíritos e... internautas, vocês que são internautas, o primeiro chat GPT que existiu e que existe na face da Terra chama-se O Livro dos Espíritos. Se você for no índice do Livro dos Espíritos, tudo o que você precisa para viver melhor tem lá. Claro que não vai estar assim, estou com caspa na perna, não vai ter, mas infortúnios ocultos, você vai encontrar. Né? Ai, sonhei com o galo, que número que é? Você não vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, mas você vai encontrar influência do sono, dos sonhos. Questão 459, os espíritos interferem na vida da gente? Sim, muito mais do que a gente acredita, muito mais do que a gente imagina. Vamos lá. A única doutrina que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. As reencarnações. No trabalho a gente não faz coisa errada num dia, volta no dia seguinte e tenta corrigir. Atendeu mal o cliente que fez pergunta atravessada, certo? No dia seguinte você tem a oportunidade de atender bem. Aliás, quando eu fui comerciante, eu falava para minhas meninas: reze para você tolerar o pior cliente. Por que, Cirilo? Porque quando ele vier, você vai atender ele de boa e vai embora legalzinho. Continua sendo. Aí elas perguntaram: e se ele não vier, Cirilo? Poxa, olha que beleza, você se preparou, ele não veio, você vai embora feliz do mesmo jeito. Alguém conhece mulher que vai na loja, eu quero isso, quero aquilo, é com fitinha verde, azul, amarelo, com lacinho, e depois não compra nada? Esse é o cliente. Essa é a minha sogra. A minha esposa costuma dizer que a minha sogra peroba. Ela entra na loja e pede tudo e não leva nada. Dona Elza, desculpa, Dona Elza. Foco, Dona Elza. Ela tem desespero de mim quando eu falo foco, Dona Elza. Vamos lá. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Isso é o dogma. Esse é o fundamento da reencarnação. É um dos 5 fundamentos da doutrina espírita, que começa com a crença em Deus e termina na crença na reencarnação. Querem saber os outros 3? Vem falar comigo no cantinho. Lá no nosso quadro informativo tem pesquisa no Livro dos Espíritos, pergunta para o amigo, telefona para a Rosana, fala com as meninas Moutinho, fala com o Cláudio. Só não vai poder ligar para o Coronel Moutinho, tá? Apesar que se você pensar, ele recebe, aí ele poderá responder. Hoje uma amiga mandou uma mensagem para mim: Cirilo, sonhei com o Wallace. Sonhei que ele queria falar com você.
Sonhei que ele ia para sua casa com um outro amigo da fábrica, mas ele não me disse o que era. Só que o Wallace, esse amigo querido, já desencarnou. Ela sonhou com o marido. E olha que legal, ela compartilhou comigo o sonho dela. Vamos ver se o Wallace faz contato, né? Porque, segundo o que a gente disse... Ah, legal! Nós estivemos em Uberaba, terra do Chico. Lá, no memorial do Chico, tem orelhões. E a frase em cima assim: o telefone só toca de lá para cá. Aí você entra no orelhão, tem 10 dígitos, né? 1, 2, 3 até o 9, e o jogo da velha. Quando você aperta um deles, o Chico faz uma oração para você. A voz do Chico fazendo uma oração. É sensacional. A Rosaninha, tive que brigar com ela, porque ela queria escutar as 10 mensagens do Chico, e tinha fila de gente que não ouvia. Olha, Rosana, escolhe um ou outro, sai daí. Gente, dúvidas? Nenhuma? Parabéns, vocês estão de parabéns. Então, por hoje é só. Nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, e eu vou convidar os amigos internautas, como de costume, para se unir a nós na oração, né? Aí na casa de vocês, no ambiente em que vocês estiverem, se houver tempo, vocês não tiverem pego, podem pegar um copinho d'água, que a gente vai fazer a prece aqui, e se houver mérito, que a doutrina espírita ela traz a meritocracia, né? A gente só recebe o que a gente merece, mesmo quando não é da alegria da gente só recebe o que a gente merece. Quando é da alegria da gente, joia, mas quando não é, a gente fez por merecer, segundo o Senhor Jesus, tá? Então nós vamos unir os nossos pensamentos, e eu os convido a ver a imagem do amigo Chico Xavier. O Chico é um espírito bem próximo da gente, que nos ensinou e nos ensina muitas lições. Muitas lições. Uma das grandes lições que o Chico Xavier nos deixou foi de que ele nunca se apropriou das mais de 450 obras que ele psicografou. Todos os direitos autorais foram doados para instituições beneficentes. E às vezes a gente fica com dúvida se dá uma moedinha no semáforo ou não. Às vezes a gente fica com dúvida se para no meio da praça para dar um abraço num amigo, para ouvir os seus comentários, para dar uma palavra de apoio. E o Chico, com mais de 25 milhões de livros vendidos, poderia ter ficado rico materialmente falando, mas ele era rico espiritualmente e nos deixou muita coisa boa. Que a imagem do Chico possa nos abençoar, que a imagem do Chico possa nos acompanhar na próxima semana, que a imagem do Chico possa alcançar as casas dos nossos amigos internautas, abençoando-os com aquele sorriso que ele era peculiar, com aquele abraço que deixava o cheiro de rosas, o perfume de rosas. Ô Chico, obrigado, viu, amigo? Que as nossas melhores vibrações possam então alcançar a todos aqueles mais necessitados do que nós. São amigos que por vezes estão nos leitos de dores, com dores físicas, ou mesmo caminhando com dores físicas. São amigos, são irmãos que às vezes estão com dores emocionais. Aqui do meu cantinho, desejo que eles possam um dia conhecer a doutrina espírita, que tem ferramentas para ajudá-los. E por fim, agradecemos a bênção desta hora, nos confraternizando com todos os amigos espirituais que antes de nós para cá se deslocaram.
Amigos espirituais que trabalham 7 dias por semana aqui nesta casa, 24 horas, atendendo amigos desencarnados das mais diferentes necessidades. Muito obrigado, meus queridos. Nós vamos passar então para a segunda parte da nossa reunião. Mantenhamos o pensamento elevado, mantenhamos a imagem do amigo Chico Xavier em nossas mentes, a imagem do Senhor Jesus, e que a espiritualidade amiga possa abençoar os nossos passistas nesse trabalho de doação de amor. Que assim seja.